Ora, isto são muitos diapositivos, eu vou apresentar metade deles e os outros já garanti que a organização, e muito agradeço, depois disponibiliza não só a gravação da sessão, mas também os diapositivos, porque a parte, digamos, mais de fundamentação até está para o fim. Eu comecei pelo fim, pelas conclusões, e depois a parte mais maçuda fica para quem quiser ver. Portanto, isto começa com o facto de nós termos os alunos sempre a queixarem-se que nós somos muito teóricos, e que lá fora é que as coisas são giras. E eu disse, bom, agora temos esta coisa da inteligência artificial, como é que eu meto isto aqui? Que é para eles não dizerem que andam a aprender sistemas de informação e nem falamos de inteligência artificial, ou então falamos de cátedra. E, portanto, um trabalho que eles costumam fazer é um relatório em que exploram um dos temas que esteja no programa, e normalmente exploram isto de forma tradicional, e a ideia é que passassem a usar também a inteligência artificial. Portanto, isto está dividido numa série de conjunto de diapositivos, só os primeiros 29 é que eu vou falar. E relativamente a isso está dividido em vários subaspectos. Portanto, isto começa com está na moda, e o que é que nós fazemos com esta coisa do está na moda e os alunos querem que se faça alguma coisa sobre isto. Mas depois a questão é, se isto não é abordado de forma adequada, os alunos acham que é muito simples, a inteligência artificial faz o trabalho por mim. E um dia destes, eu não sei muito bem, ou vamos para rendimento incondicional, ou então o pessoal não tem como viver porque não sabe fazer nada. Isto para além de que quem cria são os criadores da inteligência artificial. Quem for utilizar passivamente, se não souber pôr mais-valia em cima do assunto, não está lá a fazer nada. E, portanto, entre estas duas coisas, uma coisa interessante, mas isto de ser feito de forma adequada, ainda para mais para calouros, para alunos de primeiro ano, que vêm com, às vezes, expectativas, enfim, pouco adequadas, diria assim. Portanto, estamos a falar de miúdos, 17, 18, 19 anos, a licenciatura de Gestão de Empresas, da Faculdade de Economia, uma cadeira do segundo semestre. Nesse aspecto já não levo com os alunos tão fresquinhos assim, a minha colega Sílvia, que está aí também, é que os leva em Tecnologias de Informação no primeiro semestre, chegam ao segundo semestre para Sistemas de Informação, e uma das coisas que queremos fazer é exatamente fazer este trabalho, que é pesquisar algo. Normalmente eu tento que eles utilizem fontes técnicas e que se introduzam de alguma forma a fontes académicas, Scopus, Google Scholar é mais o que eu lhes falo, enfim, a Bion, o que seja, tudo o que seja, e a ideia é sempre dizer-lhes, ok, vocês têm que fundamentar aquilo que afirmam. Depois, a faculdade tem um guia para a elaboração de dissertações de mestrado e, portanto, eu uso isso como um guia de estilo e, portanto, eles têm que formatar e, portanto, a componente prática da cadeira inclui a parte de utilização do processador de texto, também a folha de cálculo e tal, mas o processador de texto, saberem formatar os estilos, fazerem uma série de coisas, os índices automáticos, as quebras de secção, a diferenciação de cabeçalhos e rodapé, essas coisas todas. E, portanto, tem um assunto para tratar, tem que fundamentar o assunto com fontes, tem que formatar um documento em processador de texto de acordo com um guia de estilo que vai ser usado para o caso deles seguirem para mestrado, para eles fazerem a dissertação de mestrado, e o que está aqui em causa então é, além de estudarem isto desta maneira, passarem a estudar o assunto também introduzindo alguma coisa da inteligência artificial. E, portanto, isto, eu quando comecei a estudar o assunto chamava-se Bard, o do Google, depois mudou para Gemini, ou Gemini, o que lhe queiram chamar, e, portanto, o que estava na berra era o ChatGPT, e, portanto, estes dois foram usados. Houve um grupo que quis usar uma outra plataforma que sugeriu, e tudo bem, usaram, mas andámos muito à volta destes dois. E, portanto, o problema que eu me coloquei a mim próprio é, ok, como é que eles podem usar isto? Como é que eles podem referenciar o que usaram? Como é que eles documentam o que usaram e como usaram? E eu próprio fiz uma pesquisa do que é que já se tinha publicado de artigos sobre a matéria para tentar estabilizar algum tipo de regra que eu pudesse pôr no enunciado para eles poderem então fazer o trabalho. E, portanto, o essencial da comunicação de hoje é aquilo que eu apurei à data, e, portanto, isto foi em janeiro, foi antes de começarmos o semestre, que eu apurei para eles poderem trabalhar. Portanto, basicamente são três coisas que nós temos de cumprir. Referenciar que se usa a inteligência artificial, declarar como foi usada
e depois documentar com uma espécie de ficha de leitura cada instância, cada solicitação e cada resposta, e depois, de acordo com isso, então, referenciar adequadamente no documento da forma correta. No fundo, estamos a falar sempre da mesma coisa, cuidados metodológicos para se perceber de onde se parte, para onde é que se chega e como é que seja o caminho. Portanto, aquilo que deve ficar claro quando o trabalho é feito é como é que a ferramenta foi usada para criar que partes do trabalho e, mesmo que não tenha sido usado com conteúdos da inteligência artificial postos no trabalho, se foi usada por algum motivo, deve ser feito. Por exemplo, pode ser usado para tentar descobrir que tipo de fontes ou bibliografia é que pode ser explorada para um tema. Ok, tudo bem, se eu partir daí eu tenho que pelo menos dizer que essa parte informou de alguma forma o meu método de trabalho. Portanto, ainda para mais temos outra coisa, é que isto tudo está a começar. Portanto, temos que ser ainda mais cautelosos. Portanto, esta explicação tem que ser ainda mais detalhada, como é que estamos a usar estas ferramentas, porque também está toda a gente a aprender como é que elas podem ser usadas e, portanto, isto tem que ser suficientemente bem explicado para que se consiga começar a apurar se os caminhos estão a ser seguidos e os cuidados metodológicos são os adequados, são excessivos, são ao lado e, portanto, ir apurando alguma coisa. Isto, logo aqui, entra um problema. É que a inteligência artificial não pode ser considerada o autor. Portanto, o autor é o autor do trabalho, mas, por outro lado, nós temos que referenciar o seu uso. É como se estivéssemos a atribuir uma autoria e referenciar um autor nas referências bibliográficas. E, portanto, tem que ficar muito claro que, apesar de estarmos a referenciar fontes de inteligência artificial, não estamos a referenciar autores. O autor é sempre o autor do trabalho que tem que se responsabilizar pelo seu conteúdo e pelo processo. Okay? Portanto, este é um ponto muito importante porque pode confundir, porque a partir do momento em que vamos pôr estas coisas nas referências bibliográficas, ok, então a inteligência artificial disse, como se fosse ela a ser-lhe atribuída a autoria daquilo, e isso não pode ser. Ora, então nós tínhamos 103 ou 104 alunos, 81 é que participaram efetivamente e fizeram este primeiro trabalho. Foram 15 grupos, os grupos não são muito pequenos, mas com tantos alunos também não é muito fácil ser diferente, e portanto eles foram fazer o trabalho, e uma das coisas que eu também posso dar como conclusão é, se a pessoa não souber nada sobre o assunto, muito facilmente não digamos enganado, mas eu vou usar o termo enganado e depois explico melhor, pela inteligência artificial e como aquilo que ela lhe dá. E, portanto, pessoas ingênuas ou ignorantes a usar a inteligência artificial é muito perigoso, porque é preciso ter um espírito crítico muito apurado sobre os resultados que nós obtemos das solicitações que fazemos. E as pessoas que não têm conhecimento sobre a matéria, pois não têm esse espírito crítico. E, portanto, mais cuidados temos de ter quando estamos a falar de alunos de primeiro ano de licenciatura a usarem estas coisas. Portanto, o essencial que me preocupou e, portanto, aquilo que eu pretendo comunicar para vocês são 3 coisas. Como é que se faz a referenciação bibliográfica do uso da IA, que texto, que tipo de declaração é que se deve fazer a dizer que se foi usada, como foi usada ou se não foi usada, e o tal processo de documentar o que se fez como uma espécie de ficha de leitura. Portanto, isto foi feito, portanto, esta primeira pergunta é da referenciação bibliográfica. Aquilo que eu apurei é que isto poderia ser uma coisa do género, um caso concreto. Foi usado o ChatGPT, portanto, a OpenAI, a versão 3.5, a solicitação, a prompt que foi feita é como fazer a referência bibliográfica a um conteúdo obtido no ChatGPT, e, portanto, isto é um programa informático e no início é referido para se perceber que é uma entrada bibliográfica específica, é uma ferramenta do tipo Large Language Model, tem o acesso, portanto é um programa em linha, e a data do acesso. E, portanto, isto pode ser uma forma razoável, aproximada de referenciação. Depois, no caso, fiz a mesma pergunta ao Google, portanto ao Bard na altura, e, portanto, é feito desta maneira. O que está aqui em causa é o quê? É
referir à partida na entrada de referência bibliográfica que é um programa informático, portanto, é escrever isto, ponto. Depois é pôr o proprietário do sistema e a versão, digamos, podemos dizer que isto seria o editor. Entre aspas, pôr o título, que no fundo é a prompt, é a questão que nós fazemos ao sistema, depois o nome do sistema, pode-se dizer que é como se fosse o título de um periódico, e depois o endereço web e a data de acesso. E, portanto, digamos que isto seria a sintaxe, uma possível proposta de sintaxe para a referenciação bibliográfica. Portanto, outra coisa importante é temos que explicitar que foi usada a inteligência artificial e como é que foi usada, quais foram os resultados obtidos, se foram usados diretamente no trabalho ou indiretamente de alguma forma, e se não foi usada, declarar que não foi usada. Porque quem vai receber o trabalho tem que ter a certeza que se não foi usado, o autor declarou que não usou. Porque depois, se for descoberto que foi usado, não fica a dúvida de que foi sem querer ou não sabia ou não sei quantos. Isto tem que ficar muito claro desde o início. Portanto, uma hipótese de texto é, na elaboração deste trabalho, os autores usaram o nome da ferramenta para motivo do uso da ferramenta, os autores reviram e editaram os conteúdos obtidos conforme necessário e assumem a responsabilidade integral pelo conteúdo deste trabalho. Aqui é que está, no fundo, a dizer, eu é que sou o autor do trabalho, há contributos, mas os contributos não falam por si. Eu é que sou responsável por aquilo que os contributos dizem. Okay? Depois, ainda outra coisa que eventualmente será importante dizer é todos os conteúdos gerados pela inteligência artificial são citados adequadamente, apesar de não haver ainda normas precisas para a forma de citar e referenciar este tipo de conteúdos. Portanto, é um bocadinho dizer, ok, estamos a referir a autores, mas isto não é por uma questão de autoria, é uma questão de clarificar que isto tem que ser referenciado de alguma forma. É também importante dizer que o responsável são os autores, portanto, os estudantes neste caso, é que são os autores do trabalho e são eles os responsáveis pelo que é afirmado. E a outra possibilidade é não usamos a inteligência artificial e, portanto, os autores declaram que não usaram qualquer ferramenta ou forma de inteligência artificial, nem sequer como forma prévia de descobrir conteúdos, fontes, autores ou o que seja que tenha sido usado no trabalho. Portanto, porque se foi, ainda que não se note o uso no trabalho, tem que ser explicado que foi usado e como é que foi. Okay? No fundo é isto que está aqui em causa. Depois, quanto às fichas de leitura, no geral, para uma aproximação mais simples, diria que bastaria pegar na resposta do sistema e imprimir para PDF. Porque vem lá já a informação suficiente sobre o que é que foi feito e como foi feito. O único cuidado que num dos slides à frente tenho, mas digo já, é se nós fizermos isto do ponto de vista exploratório, o que é que vai acontecer? Vamos ter aquilo que realmente estes sistemas são, que são bons conversadores. E, portanto, eu faço pergunta, ele responde, eu outra pergunta, e há ali uma conversa entre mim e o sistema. Bom, no fim daquilo tudo é um lençol tremendo. Como é que eu vou fazer daquilo uma ficha de leitura e como é que eu vou usar aquilo para poder pôr no trabalho e referenciar? Uma dúvida, ou seja, venho declarar aqui a minha ignorância. Eu ainda não percebi, das poucas vezes que usei os sistemas, se eu fizer uma pergunta muito clara, porque tenho uma ideia clara do que quero, e obtiver a resposta. E se uma outra pessoa for para lá explorar o tema, fazer um longo diálogo com o sistema, até que finalmente percebe que o que deve perguntar é aquilo, que é exatamente o que eu pergunto logo enxuto, de início. O que é que ele me responde? A minha expectativa é que ele não responda exatamente igual, porque exatamente a inteligência artificial ele vai adequando a conversa conforme a interação. Portanto, o que é que a minha dúvida e a minha ignorância é quais são as diferenças que eu obtenho de uma maneira ou de outra e como é que isso se pode refletir depois na utilização que eu faço da resposta para construir e elaborar o trabalho que tenho para fazer. Isto para dizer o quê? Que, mais uma vez, se a pessoa é ingênua ou ignorante sobre um tema, é provável que vá ter que fazer muitas interações e um diálogo grande com o sistema e, ao fazer isso, eu não sei até que ponto é que o sistema não dá respostas que estão muito mais adequadas à interação com aquela pessoa do que propriamente ao conteúdo que se está a tratar. Neste caso, um exemplo de uma ficha de leitura
temos uma solicitação, que é o comando, que é qual é a data atual de corte do ChatGPT na sua versão gratuita. Foi uma pergunta que a determinada altura eu fiz. Portanto, o proprietário do sistema está aqui o nome da empresa, a versão, o nome do sistema, que tipo de sistema é, o endereço, o acesso, e depois temos a resposta. Pronto, e a resposta que ele me deu nesta altura foi esta. E, portanto, está aqui uma ficha de leitura. Temos claramente aqui uma fonte com um conteúdo e, portanto, se eu usar isto num trabalho, eu tenho a base para poder fazer ali a rastreabilidade do processo de pesquisa e depois da conclusão. E, portanto, era só isto que eu vos queria dizer. O resto fica para depois. Passamos a diálogo, que acho que é mais interessante. Muito obrigado.